Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Muito bem, vamos agora ao nosso entrevistado de hoje. Hoje eu vou conversar com Rui Alessandro Guerra, que é sócio da Point Engenharia e Projetos de Crédito Rural, e nós vamos trazer aí assuntos relativos ao crédito rural, BNDES, enfim, uma série de coisas que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Rui Alessandro Guerra, prazer ter você aqui. Olá, Divino, como vai você? Tudo jóia? Tudo excelente. Obrigado por essa oportunidade, com você da rádio e todos os seus ouvintes cativos. Ô Rui, vamos começar trazendo aqui para os nossos ouvintes, quem é o Rui Alessandro Guerra? O Rui Alessandro Guerra é um empresário dentro da área rural, mas especificamente em engenharia. Eu sou engenheiro agrimensor. Uma das especificidades é a aerofotogrametria, onde sai diversos cálculos de área, ou agricultura de precisão. Daí a gente gera os projetos. A pointpoint.com.br, né, que também é o nosso site, ele viabiliza projetos de crédito rural, tá? Tanto pecuária quanto grãos em geral. Então, toda a área agropecuária, nós fazemos essa inserção de projetos de visualização, de corpo a corpo, olho no olho, junto com o produtor rural, viabilizando a melhor maneira onde ele vai conseguir implementar e dobrar a sua produção a cada mais curto período possível dentro da área, né? Então, a gente viabiliza, canaliza boas possibilidades, de modo que ele esteja certificado que nos próximos anos ele esteja crescendo, viável, com viabilidades, com facilidades. Então, nossa demanda do escritório está inteiramente interativa junto com você, produtor rural. Ô Rui, eu sei que você tem atuação no Brasil inteiro, mas onde é que fica o seu quartel-general? Quartel-general fica prioritariamente Brasília e Goiânia, né? Brasília e Goiânia, que aqui é a porta de entrada para o mundo rural. Então, a gente atinge também Minas, Pará, todo o Goiás, com certeza absoluta. Vamos ao Mato Grosso, né? E é um raio até ali mimoso, né? Que é Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que isso daí que é muito forte, né? Também. Uhum. Então, temos uma inserção bem e uma ramificação muito bem engendrada dentro do nosso país. Há quanto tempo surgiu a Point? Eu gostaria que você falasse um pouco mais da empresa, da atuação dela. A Point ela é uma empresa especificamente nova, né? Eu fui sócio de outras empresas também dentro da área de engenharia, mas que elas também tinham viés rural, alguma coisa ou outra. A Point é específica dentro da área rural para crédito rural, né? Hoje. Né? Então, eu criei a Point com este intuito de viabilizar, né? O meu viés de engenharia vem de largos anos, né, fazendo esses projetos de engenharia. E daí eu vi a grande necessidade do agricultor de ter viabilidades, de ter essa coisa de olho no olho, fechando seus contratos de parceria junto às instituições financeiras, que era uma grande dificuldade, né? Todos falavam dessas dificuldades, não somente pelas taxas altas, mas porque as taxas altas ou baixas, mas porque não tinham essa conversação viável, fluida, né? Então, o que nós estamos trazendo é uma fluidez deste processo de integração, de vai e vem, né? É uma interatividade muito boa para o mercado, né? Então, nós nos dispomos aqui a fazer esses tratos com os clientes rurais.
Por que o crédito mudou tanto no Brasil ultimamente? O crédito era meio que uma coisa exclusiva de um determinado banco, não era todo produtor que tinha acesso, quando tinha era uma dificuldade, às vezes o dinheiro quando saía já tinha passado de hora. O que aconteceu no Brasil que o crédito hoje ele tem uma cara muito nova? Eu posso quase que assegurar que não existiam especialistas específicos para aquele tipo de área ou aquele tipo de demanda, né? Eu não sei essa regra como era de 25 anos para trás, mas quando garoto, eu já via alguns processos, eram papeladas gigantescas para conseguir. Existem hoje as demandas burocráticas, em muitos casos elas são muito boas, mas elas são muito mais ágeis. Por quê? Porque existem especialistas para fazer essas demandas, né? Em épocas anteriores, aquela pessoa era um publicitário, né, com boas ressalvas, ou passou num concurso para trabalhar no banco e não era da área, não entendia o traquejo da área e colocava aquela papelada no banco, na gaveta, né, e ficava ali. E ele só conseguia movimentar quando o agricultor de novo passava lá, oh, amigão, você... E aquele nosso projeto, como é que está? Deixa eu tirar da gaveta. Hoje não. Nós temos uma demanda que é direta. Ele fica já conosco à medida que a cada stop, a cada processo ele vai pipocando, a gente já vai colocando para diante para o recurso sair o quanto mais rápido possível, né? Sem engavetar nada. Então, estão todos dentro da listagem. Já tem, por exemplo, hoje, uma carteira de 25 clientes sempre entrando e saindo, né? E 25. Entram 25, já lá na outra ponta estão saindo 2, 3, 2, 3, 2, 3, sempre. Diferente de estar algo engavetado. Eu acho que no passado esse era a grande problemática, não ter alguém específico. Hoje, tanto o BNDES quanto a Caixa Econômica Federal, que nós utilizamos dos recursos espelhados do BNDES. Ele tem ligação com o BNDES? Não. Mas é o mesmo recurso existente, é um recurso governamental, tá? Governamental subsidiado, porém é específico da Caixa Econômica Federal. Quando você diz recurso espelhado, qual é exatamente o significado dessa palavra recurso espelhado? Recurso espelhado é BNDES. Os recursos existentes que existirem no BNDES também existirão na Caixa Econômica Federal. Então, pensando só em Caixa, tudo que existir lá de recursos, de novidades, dentro de produtos financeiros para o mercado agro, também teremos, inclusive em alguns casos, com taxas muito melhores, muito mais substanciais do que no próprio BNDES. Então, é completamente independente, porém, eles são equalizáveis e vistos inicialmente através do BNDES, porém, a gente sabe que a Caixa Econômica Federal é um mundo, existe um mundo de produtos lá dentro. E hoje, o que mudou? Hoje existe uma interatividade específica, né, no caso aqui a Point to Point, que ele dá a chancela para que nós possamos estar direto. Então, isso é um facilitador enorme para o meio rural. Então, o que mudou? Antes existia somente o BNDES, fazendo com aqueles recursos agro, hoje não. O BNDES ele tem aquele dificultador cheio de trâmites, que são difíceis de acessar. Já a Caixa viabilizou esses processos facilitados para o mercado, né? Colocando empresas como a Point Point, que está aqui para direto fazer esse corpo a corpo. Então, o espelhamento é esse. Os produtos que existem mais de maior novidade no mercado, né? Nós já colocamos muito rapidamente no mercado e já ofertamos para os nossos clientes. Então, a todo produto, os clientes que já estão na casa, né? Vão chegando esses novos produtos, eu já vou passando para os que já existentes. Aqueles que estão chegando já vão sabendo das novidades que existem de produtos, né? É isso. Por que o agro é tão dependente de crédito, hein, Rui? Então, Divino,
todo o mundo rural e agro, ele demanda de custeio e investimento de grandes somas, né? E isso não só no Brasil, mas também, né, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro é assim, né? No mundo inteiro. Você começar um pasto novo, você começar um cria e recria novo, matrizes, sementes, grãos, reforma de pasto, né? É muito oneroso, né? Você tem um processo muito oneroso. É muito rentável, sabe? Sabemos todos nós que é muito rentável. Porém, esse custeio inicial para cada um dos processos, ele é muito grande. Isso é mundo, Estados Unidos, Europa. Em cada uma das relações financeiras, é isso que acontece com o mundo. Então, o subsídio do governo junto a uma boa instituição com taxas baixas, ele se faz muito necessário para o mercado. Se faz muito necessário. Ele dá esse viés de respiro, né? Às vezes de 1 ano, 24 meses, 36 meses da carência, já com pagamentos anuais, por exemplo. Então, já no primeiro ano, tem-se um bom respiro para que esses pagamentos possam vir a contento. Então, esse mercado, ele é necessário. Os investimentos governamentais de financiamentos para o mercado rural se fazem muito importantes para esse fato. Então, as instituições financeiras que têm recursos equalizáveis, com porcentagens que são atrativas, que é o caso aqui da Point, ele traz essa viabilidade para o mercado, tá? Quando você vai buscar essas instituições que têm as melhores taxas, uma instituição como a Caixa Econômica, por exemplo, que é do governo federal, ela tem a mesma taxa que uma instituição privada ou não? É diferenciado? Muito diferente, muito diferente. As instituições privadas, né, os vários bancos privados, são recursos livres. São recursos que eles são enormes. Eu não vou falar exatamente das taxas, mas nós operamos hoje com taxas a partir de 3%, indo até 8%, que são muito aquém dos recursos livres de outras instituições privadas. Quando você fala de 3%, você está querendo dizer 3% ao ano? 3% ao ano. 3% ao ano. Claro que isso não é regra geral para todos, né? Tem vários produtos de 5,5%, produtos de 6,5%, mas a demanda ela gira até em torno de 7,5%, 8,5%, de 3% a 8,5%, o que está muito aquém ainda dos valores do mercado. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses programas de subsídio. Os programas que atingem são diversos, né? Nós temos o Pronaf, que é conhecido, que é dos pequenos agricultores, né? Menores com faturamentos até de imposto de renda de até R$490 mil, né? E eles contemplam uma parcela, tanto agrícola quanto pecuária também. Eles contemplam uma parcela de investimento e custeio, tá? Quando nós entramos no Pronamp, né, que é da faixa de 490 a 2 milhões e 400, ele já está naquele intermediário, na parte rural intermediária. Então, porém, ambos conseguem-se taxas muito, muito substanciais e parecidas, né? O Pronaf em torno de 3%, consegue 3, 4 a 5%, e o Pronamp de 4,5% a 8%, dependendo de onde ele vai encaixar, né? Porque existem o ABC, o Inovagro, o Moderagro, o ProIrriga. Então, essa identificação que a Point vai fazer em quais as modalidades, às vezes em 2, 3 modalidades distintas, é onde a gente chega na coisa da taxa que vai ser implementada para o agricultor. Eu gostaria que você trouxesse, assim, bem rapidamente, uma pincelada. O que é o ABC, o Inovagro, o Moderagro e o ProIrriga, que você citou aí? Vamos lá. O ABC, ele vai se constituir com uma energia renovável, um manejo e conservação do solo, isso é o ABC, tá? Aquisição de animais para cria e recria e engorda, aquisição de maquinário e equipamentos limitando a 40% do projeto, por exemplo. Isso daí entra o ABC. Já o Inovagro, ele vem automatizado, a construir
instalações para agricultura, para cassinicultura, suinocultura, ovicultura, caprinocultura, pecuária de corte e leite, né? Isso inovado. Projetos de irrigação, enquadrados apenas os destinados à irrigação de forrageiras, por exemplo. Implantar sistemas de geração e distribuição de energia alternativa, né? Então, você está reformando, basicamente, a sua implementação de energia. Manejo e conservação do solo e água, desde que vinculados com os programas de qualificação de produção agropecuária, por exemplo, né? Já temos o Moderagro. Cada uma dessas faixas, ele tem uma faixa limite também de valores a serem dispostos para o empréstimo, para o crédito, né? O Moderagro, ele já vem a constituir, instalar e modernizar benfeitorias dentro da fazenda, por exemplo, suprir água, alimentos e tratar dejetos relacionados à atividade de criação animal. Construir e ampliar instalações destinadas à guarda de máquina e implementos agrícolas e agropecuários, por exemplo. Manejo e conservação do solo, incluindo insumos e serviços destinados à correção do solo, associação de projeto e implantação. Já o ProIrriga é captar, armazenar água, são projetos de captação e armazenamento de água, né? Que, inclusive, levam à obtenção de pivôs e tal. A energia renovável, foto, eólica, geradores, etc. E já o Pronamp, que é o mais conhecido entre todas as áreas, que é construir e modernizar benfeitorias e instalações na propriedade rural. Essa que é a grande vedete. Então, de todos, a grande maioria dos investimentos feitos que são subsidiados, né? E todos eles têm uma taxa muito parecida, porém uma pequena variação, e elas podem ser associadas. Às vezes, o mesmo cliente que ele está lá dentro do ABC, ele entra dentro do ProIrriga porque vai ter um projeto de aquisição de equipamentos para sistema de irrigação, por exemplo, né? Mas também ele está com um custeio de sementes, por exemplo. Então, existe uma variação de inserção para cada cliente tem uma realidade diferente, e a gente adequa 1, 2 ou 3 tópicos desses e assemelha as taxas. Mas, porém, todas essas taxas aqui que eu tenho, elas variam nestes casos de associados, de 5% a 7%, né? Que é muito aquém do mercado financeiro. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Aquele produtor rural que ele precisa ou ele quer buscar um crédito e ele vê na Point a ponte para ele conseguir esse crédito. Como é que ele deve proceder? O que é que ele faz primeiramente? Primeiramente, ele já, claro, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, né? Que é o 11 3225 5000, embora pareça um telefone fixo, não é um WhatsApp direto, que ele tem em linha direto, né? Ou através do site nosso, que é pointpoint.com.br. Nós já, muitas vezes, vai cair em mim mesmo, e eu já faço esse atendimento, ou no escritório da PointPoint, né? pointpoint.com.br. Né? Ele clica, já tem vários, ou ele insere o que ele já deseja, né? Qual é o investimento que ele quer fazer, ou se é custeio, ele já descreve alguma coisa, ou descreve, pode já direto gravar o que ele precisa, a gente já vai fazer essa identificação e vai ter essa relação direta, né, com ele já canalizando as possibilidades de viabilidade para o negócio dele. Tá, aí eu imagino que aí vocês vão olhar como é que está a situação dele, se ele está apto a receber esse crédito ou não, é mais ou menos isso? Então, sobre as aptidões do cliente novo que esteja chegando. Então, inicialmente, nós vamos identificar qual que é a necessidade que ele tem de investimento, quais são os recursos que se adequam junto à fazenda dele e à região dele, né? Uma vez identificada, nós vamos canalizar com que ele, mais rapidamente possível, possa saber qual é o potencial dele, né? Porque muitos que chegam hoje,
Divino, eles não sabem do potencial. Quanto que eu posso pegar? Eles querem saber quanto eu posso pegar. Porém, estamos aqui com uma instituição financeira que ele também quer saber qual que é o chamamos rating pagador deste, que é o potencial pagador deste cliente, né? Então, eu já faço essa coisa bem simples, por exemplo, com um imposto de renda e um RG. Ele manda esses dois, a gente já identifica o rating. Isso para facilitar a vida dele, a nossa também, né? Porque a gente identifica. Não deu certo, o rating foi DF. Então, a gente vai viabilizar. Então, o que precisa para que ele melhore o rating? Ele está com rating A, B, C. Ok, esses ratings são possíveis de termos a operação financeira junto à instituição bancária. Tá. Só para eu entender aqui direitinho, então. Quando o rating dele não está muito bem ranqueado, vocês vão ajudá-lo a melhorar esse rating também? Existe esse trabalho? Já dá alguns indícios de o que ele pode fazer para que ele melhore esse rating dele na região, né? Entendi. Agora, uma vez, porque muitas vezes, eu tenho uma área que é gigante, uma área intermediária, 250 hectares, certo. E a área está toda desenrolada, mas às vezes o rating dele não está legal, não está bom, né? E às vezes está maravilhoso. Então, como se trata de uma instituição bancária, ele quer um rating que seja viável para ele gerar o recurso. Porque a grande ideia da instituição e do governo federal com esse subsídio é prosperar todos os agricultores, desde pequenininho, né, desde pequenininho até o grande, né, e sempre dobrar, que é um fator enorme gerador de empregos e gerador de fomento mercantil em todas as regiões, né? Então, o grande viés nosso é viabilizar do pequeno, médio e grande, mas aqueles que estão com um rating ruim, nós damos informações do que ele fazer, de modo também que ele possa ter viabilidades mais rápidas, e resolver os assuntos, para que ele daqui a pouco tome esse crédito conosco, né? Com a instituição financeira, no caso. Nós viabilizamos esse processo interpessoal de geração desse serviço também. Mas além de analisar a documentação, logicamente que vocês vão ver a questão de garantias e tal. Vocês fazem visitas técnicas, por exemplo, na propriedade rural ou não? Sim. Como funciona? Passado essa identificação, inicialmente a gente faz a identificação, se ele vai entrar com ABC, Inovagro, se vai ser Pronamp, e aí a gente verifica o rating. Verificado o rating, ok, daí por diante, sim, é possível adquirir um financiamento. Aí nós fechamos com ele uma parceria de serviço da PointPoint.com, com esta fazenda. A partir daí, sim, a gente vai operar mais firmemente de conseguir e obter o crédito dele, porque ele já tem o potencial, ele já está com potencial, nós chamamos liso, né, para rodar fácil, nós chamamos também rodar o valor, né? Sabemos já qual é o valor com essas documentações simplificadas, que são 6 itens, né? 6 a 7 itens. A gente já consegue rodar o valor e saber qual que é o valor que ele vai ter lá na ponta. Claro, a quantidade documental é um pouco maior, um pouco mais extensiva, mas aí a gente já está, a PointPoint já está com o contrato de parceria feito, e aí a gente vai entrar muito mais adentro do sistema de financiamento dele. Ele já sabe quanto que ele vai pegar, ele só vai manipular as documentações e obter essas outras documentações para que a gente entre no crédito. A gente vai estar em contato direto com esse parceiro, de modo a ele obter o mais rápido. Com tudo na mão, com toda essa documentação na mão, a gente sobe para o sistema nosso, que aí é questão de dias para obter o recurso e liberar o recurso para o cliente. Bom, então vocês vão dar assistência para ele a partir do momento que ele sente a necessidade de obter o crédito, até o momento que, caso seja possível ele obter esse crédito, até o momento que haja a liberação do recurso, é isso? Sim, Divino, exatamente. Nós principiamos esse processo identificando já que existe viabilidade, que ele obtenha o recurso, nós enviamos para ele a proposta de parceria, né? Uma vez ele aceitou essa proposta de parceria da PointPoint,
nós damos início ao processo de projeto. Na verdade, o processo de projeto ele começou lá do início, da identificação, mal o cliente sabe, mas a gente já entrou no sistema, já viu, já fez coisa de mapeamento, ele já está no nosso sistema de várias maneiras. Eu já tenho o roteiro da fazenda, já tenho o cadastro ambiental rural dele, já tenho o CCIR, o ITR, já tenho algumas coisinhas dele, onde a gente já começou com esse processo. Porque dali por diante vai ser um processo de viabilidade interpessoal, né? Que ele vai ter passe livre para falar conosco e a gente também, de modo que faça desse processo muito mais rápido e interativo. Pensando nisso, quando chegou, já é projeto. Mas aí a gente se intensifica mais, porque eu preciso depois ir na região, fazer uma vistoria da região, gerar o projeto de viabilidade da fazenda dele, que existindo algumas proposições também, né, de visualização, não só de visualização, quanto da parte da possibilidade pagadora dele, e de viabilidade de crescimento dele. A gente só vê o quanto que muita gente pensa, a gente só vê o quanto que ele pode retornar para o banco. Não é isso. O banco está bem interessado que ele prospere, que ele cresça e que ele dobre a produção dele, que é um grande gerador de divisas e empregos para a região. Porque esse agricultor, o que ele vai gerar para toda uma parte semente? Vai viabilizar a cidade, né? Ele vai não só a agricultura, todo o comércio da cidade, toda a indústria da cidade, ela vai ser prosperada através deste agricultor que prosperou o negócio dele, né? E todo mundo ganha com isso, né? Todos ganhamos com isso. Então, assim, a coisa é muito maior, Então, ele mudou, digamos, pecuária. Ele adquiriu 100 matrizes, ele vai ter a certeza que em 24 meses, ele quase que faz 2. Isso, né? Exatamente. Para a região existem uma peculiaridade diferente. Uma é 1,6, outra região é 1,7, né? 1,5,5, mas assim, vamos falar do Goiás. A média é de 1,6 a 1,8. Né? 1,6 a 1,8. Depende muito da gestão interna desse pecuarista. Né? Então, passou esse prazo, ele vai ter a certeza, nossa, eu tinha 100 com 100 matrizes, agora eu vou ter quase 200. Putz, isso daí foi um prazo de quê? 24 meses. E ele já está com um capital muito maior de giro e com o negócio da carência dele entrando agora. Então, ele já está com um potencial de crescimento muito maior. Então, ele já faz projetos, e outro, aquele financiamento entrou para aquelas matrizes. Só que em 6 meses ele já pode, como ele já está com a ficha sanitária, por exemplo, já alterada, já está melhor, o banco vê assim, nossa, ele pode já entrar em outro com uma reforma de passo, ele pode entrar em outro financiamento. Então, ele pode ter 2, 3 financiamentos concomitantes, sequenciais ao outro, né? É fator daquela sua pergunta lá no início, por que o produtor precisa tanto deste investimento? Por que ele faz tão bem, né, para o mercado? Ele fomenta recursos, ele fomenta pessoal, aumenta o emprego, aumenta o giro financeiro nas cidades, né, para nós brasileiros. Rui, excelente bate-papo contigo, cara, agregou demais, eu te agradeço imensamente, muito obrigado e sucesso aí no seu trabalho. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você, Divino, e para vocês, ouvintes, e agora telespectadores, né, no YouTube e outras redes sociais, estamos aí, appointpoint.com.br. Eu sou Rui Alessandro Guerra e estou com vocês, para ajudar vocês a obterem o crédito rural, que é o grande negócio de presente e futuro. Nós vamos alimentar o mundo. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.